Há mais de 10 milhões de anos, a Terra já era um oásis de magma incandescente, uma ilha de calor no meio de um oceano gélido. Mas mesmo assim, em algum lugar do nosso planeta, algo esfriou tanto que virou ferro sólido. E essa transformação, que aconteceu bem no centro da Terra, deu origem a um problema que intriga cientistas até hoje. A anomalia do Atlântico Sul, ou AAS, é uma imensa região, cerca de 8 vezes o tamanho do Brasil, em que o campo magnético da Terra se enfraquece de forma significativa. Localizada entre a América do Sul e o sudoeste da África, a AAS atua como uma falha no escudo protetor do planeta contra a radiação solar. Um escudo este que é gerado por correntes de convecção no núcleo externo da Terra, um reservatório de ferro em movimento. O atrito entre as regiões de ferro líquido e sólido gera eletricidade. As linhas de força que se formam são o campo geomagnético. O problema é que a AAS nos mostra uma região em que as linhas de força do campo magnético se enfraquecem. Por ali, as partículas carregadas do vento solar conseguem chegar mais perto do planeta. E, em vez de serem desviadas para os polos, como acontecia antes, elas se acumulam sobre a crosta terrestre, danificando satélites e interferindo em naves espaciais. Desde 1967, a cada ano, a partir de março, a Estação Espacial Internacional tem que desligar todos os seus sistemas sensíveis durante as passagens por essa região. A boa notícia é que não corremos perigo, pelo menos não diretamente. Afinal, a atmosfera filtra a radiação que chega ao solo, protegendo a vida. No entanto, a anomalia do Atlântico Sul nos impede de aproveitar as comunicações e navegações por satélite. Em 2011, a Agência Espacial Europeia, a ESA, registrou mais de 1.000 falhas de comunicação em 10 anos de operação da estação espacial. Se desligares os sistemas eletrônicos para evitar danos, tens que esperar que a nave saia da região, senão os instrumentos ficam danificados para sempre. E a sombra da AAS estende-se por outros domínios. A anomalia interfere em redes de telecomunicações, comprometer a qualidade do GPS e prejudica observações científicas. Astrônomos, por exemplo, precisam enfrentar ruídos em telescópios por satélite que antes eram invisíveis. Cientistas buscam entender a anomalia desde 1964, quando a primeira sonda artificial, Explorer 33, encontrou a região. Na época, a equipe de pesquisadores pensava que a Terra tinha um buraco no seu campo magnético, um verdadeiro mau agouro para a era espacial que se iniciava. Os anos se passaram e a teoria do buraco no escudo magnético foi descartada. Hoje, sabemos que a intensidade do campo se altera em função de diversos fatores, como as flutuações do Sol e as tempestades geomagnéticas. E, entretanto, a causa da AAS continua sendo um mistério. Para tentar resolvê-lo, cientistas desenvolveram inúmeros estudos e modelos matemáticos, mas nenhum deles se mostrou completo. Uma hipótese popular atribui a anomalia a uma grande província de baixa velocidade de cisalhamento, ou PKS, localizada no núcleo externo da Terra, abaixo do sudoeste da África. Devido à rotação do planeta, o ferro líquido do núcleo se move em direção aos polos. No entanto, a presença de uma região sólida impede o fluxo e cria uma distorção no campo magnético local. Essa massa sólida, a PKS, foi descoberta em 1999 a partir de anomalias geofísicas nas regiões de África do Sul e Namibe, na altura de 22 graus sul, a 15 graus a oeste de Luanda, Angola. Inicialmente, a comunidade científica acreditou que se tratava de um remanescente de material condutor que não se integrou ao núcleo líquido. Com o tempo, no entanto, cientistas viram que a massa era dinâmica e respondia a flutuações magnéticas sazonais. A conclusão:
A PKSA não é um corpo sólido, mas sim uma região de ferro líquido com baixa velocidade de cisalhamento, ou seja, de movimento lento. De fato, em 2012, cientistas registraram uma correlação entre as flutuações do campo magnético e as mudanças de temperatura no núcleo, o que reforçou a tese da PKSS como principal responsável pela AAS. Mas nem tudo encaixa perfeitamente nessa versão. A velocidade de cisalhamento no núcleo líquido da Terra varia de 15 a 30 metros por segundo. Em contrapartida, na região da PKSA, a velocidade é de apenas 5 metros por segundo. Para se ter uma ideia, a Terra gira em torno de si mesma a 1.670 km por hora no Equador, o que daria uma velocidade linear de aproximadamente 1.600 metros por segundo. Ou seja, a AAS não seria causada pela lentidão da PKSS, mas sim por algo que a torna possível. A temperatura no núcleo da Terra varia entre 4.500 e 6.000 kelvins, aproximadamente 4.500 graus Celsius. A ironia, portanto, não está na velocidade do ferro líquido, e sim na resistência do material a altas temperaturas. De acordo com os modelos teóricos, a força resultante de Coriolis, que surge em decorrência da rotação da Terra, e as tensões viscosas do ferro líquido, que resultam da movimentação do núcleo, seriam suficientes para impedir que a ASKS se formasse. Em outras palavras, para gerar a anomalia, a região de ferro líquido precisa de alguma propriedade que a torne menos fluida, ou seja, mais viscosa. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo propôs uma solução para esse enigma em 2022. Para eles, a PKSS impede a convecção de calor do núcleo. Na região central da Terra, o ferro se move para cima por conta do calor, sobe até os 3.000 quilômetros de profundidade e desce em direção ao sólido. A corrente de convecção gera o campo magnético. A condutividade térmica da PKSS é 10 vezes menor do que a do ferro líquido. Isso significa que a transferência de calor na região é 10 vezes mais lenta, o que altera a convecção de calor e, consequentemente, o campo magnético. A região de baixa velocidade de cisalhamento impõe um resíduo de calor, alterando a dinâmica do núcleo e criando a anomalia. Desvendada a origem da AAS, cientistas poderiam prever a sua evolução. Saber se a região se intensifica, se amplia. Qual será o seu tamanho daqui a 1 milhão de anos? No entanto, a PKSS não é estática tampouco. No início da década de 1990, cientistas registraram uma expansão da anomalia em direção à costa brasileira. Em 2016, no entanto, a região se fragmentou em 2 massas distintas. A AAS-1 se encontra a oeste da África, próxima à costa do Brasil. Já a AAS-2 se localiza a leste, próxima à Antártida. A fragmentação da anomalia desafiou os modelos científicos e levou os pesquisadores a reavaliar a origem da AAS. Segundo David Eaton, professor de Ciências Geológicas da Universidade de Liverpool, a divisão da anomalia pode ter ocorrido porque a região se fragmentou em 2 mantos de convecção distintos. Para ele, a PKSS não é um único corpo, mas sim uma coleção de células convectivas distintas que se comportam individualmente. No total, estima-se que existam cerca de 15 células, mas a interação entre elas não é totalmente compreendida. Com o avanço da tecnologia, cientistas podem aprofundar a pesquisa e esclarecer o enigma. Satélites de última geração fornecem imagens cada vez mais precisas do campo magnético. A missão de rastreamento de satélites, por exemplo, mapeia a ionosfera da Terra e fornece informações valiosas para a compreensão da AAS. Modelos computacionais também auxiliam cientistas a replicarem a formação do campo magnético e investigarem as flutuações.
Embora a anomalia do Atlântico Sul traga prejuízos para as comunicações e navegações por satélite, o mistério da sua formação é um estímulo para a comunidade científica. Cada nova descoberta contribui para a compreensão da dinâmica do núcleo da Terra e para a criação de tecnologias cada vez mais eficientes. Quem sabe em um futuro próximo a humanidade não consiga explorar as profundezas do nosso planeta de maneira segura, confiável e duradoura, abrindo um novo capítulo na história da exploração espacial.